faço o CPN já tem algum tempo, por indicação da Patrícia, funcionária aqui que aplicou o Reiki em mim. Ela me direcionou a vir na constelação familiar, e eu só vim, eu acredito que foi depois de praticamente um ano que eu vim fazer essa constelação. Eu acredito que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. E na primeira vez que eu participei do grupo de constelação, foi algo muito forte, foi algo muito profundo. E a questão que eu trabalhei aqui com a Silvana foi a questão da minha saúde, que eu já tinha um diagnóstico de esclerose múltipla há 12 anos que eu trato desse diagnóstico, dessa doença. E eu sempre quis saber qual que foi a origem, o que foi que me levou a desenvolver essa doença. Eu até compartilhei que eu não tinha nada de ódio, eu não tinha raiva de Deus, né, por estar passando por essa situação. Mas eu sempre quis saber qual que foi a origem, o que me levou a ficar, sei lá, vulnerável, né? Se foi alguma questão familiar, eu sempre tive. E o universo me trouxe esse grupo maravilhoso, onde eu trabalhei essa questão muito, muito forte na minha vida. E logo no primeiro dia que eu participei, eu já fui constelada, né? E foi muito interessante, né? Que a Silvana me falou em particular primeiro, né? Depois ela me deu a opção de abrir para todas as pessoas. Então, para quem tem a vontade de participar da constelação e tem vergonha e tem receio de abrir a sua história, é algo muito íntimo. Você fala só com a pessoa que está direcionando, né, que no caso é a Silvana, psicóloga aqui. Você fala só no ouvido dela, ninguém precisa saber da sua história. E isso é o que é mais mágico, isso é o que foi mais mágico para mim. Que eu não precisei compartilhar com ninguém o que ia acontecer nesse processo, né? Com essa ferramenta maravilhosa que é a constelação. E aí ela me direcionou a escolher a primeira pessoa, e essa primeira pessoa veio, e ela estava representando a mim mesma. Só que ela não sabia, né? Eu queria falar assim bem detalhado para quem não conhece a constelação, né? E aí eu chamei ela não sabia nada, nós nunca tínhamos nos falado, nós tínhamos nos conhecido nesse mesmo dia, então ela não sabia absolutamente nada sobre a minha história, sobre mim. E aí ela entrou na roda e a primeira coisa que ela sentiu foi uma dor, ela sentiu o lado direito dela paralisado, e foi o primeiro sintoma de esclerose múltipla que mais me debilitou. Foi o meu lado direito ficou todo paralisado e eu fiquei mancando, fiquei sem andar, né? Foi um processo, e ela sentiu exatamente a mesma coisa quando ela entrou no contexto, né? Na dinâmica. E aí, com o passar da história, ela começou a sentir algo que ficou como sequela para mim, que foi dor na cervical. E ela relatava: eu tô sentindo dor na cervical e tá descendo pelas costas e vindo pelas pernas. E é exatamente o sintoma que me acarretou aí como sequela. E ela falava, até eu me senti muito assim, grata por ela ter dado a vida dela aqui para poder me representar, para poder me ajudar, porque ela começou a sentir tudo que eu sinto e foi algo muito forte. Para quem não conhece, a esclerose múltipla é uma doença do sistema nervoso central, degenerativa, e ela é muito agressiva, e eu já sou muito grata por estar até aqui com 12 anos em pé, né? Então, por diversas vezes eu tive surtos da doença, mas eu tive recuperação, fiquei como sequela, principalmente as coisas que ela estava sentindo, né? E isso foi muito forte. E nesse processo, a gente descobriu aqui que tinha muito a ver com questão familiar, porque quando eu escolhi alguém que representava a figura da minha mãe, e essa pessoa entrou na dinâmica,
ela sentia como se houvesse um distanciamento enorme entre nós, entre eu e ela. Então, nós descobrimos aqui juntos que havia um distanciamento entre eu e a figura da minha mãe, que precisava ser trabalhado, precisava haver perdão, precisava haver amor, proximidade. E aí, nesse processo, nós descobrimos que eu precisava da bênção da minha mãe, eu precisava dessa energia, precisava desse amor para poder seguir, para poder levar para a vida, para poder me libertar dessa doença. E nesse contexto havia a figura que estava sendo representada a vida, outra que estava sendo representada a doença, e a vida queria muito se aproximar, que era essa pessoa que representou a vida, ela queria muito se aproximar de mim, e ela sentia que havia um bloqueio, e a doença, ela se sentia muito bem com a vida, e foi algo muito surpreendente. Nós descobrimos também que a doença e a vida, elas não estão andando separadamente, que a vida, ela traz a liberdade da doença vir para a nossa própria evolução pessoal, que a doença, ela faz parte do processo da vida, né? Ela só vem para avisar que algo não está bem, que algo precisa ser mudado, trabalhado. E foi extremamente surpreendente, e não terminou por aqui, né? Esse processo. Depois de uma semana eu tive o privilégio de encontrar com os meus pais. Eu tive assim uma voz de sabedoria muito grande para poder compartilhar o que foi que aconteceu aqui. E eu e a minha mãe tivemos um momento muito forte de proximidade. Ela realmente compartilhou comigo que quando ela engravidou, ela não queria, não era o que ela esperava, porque ela já tinha minha irmã de 1 ano e meio. Então ela passou por uma situação muito difícil, e ela falou que por um segundo talvez ela tenha me rejeitado, e ela deve ter plantado, ela dizendo para mim que ela deve ter plantado essa semente dentro de mim. E ali a gente se abraçou, a gente teve um momento maravilhoso. Então eu digo assim que para mim foi algo muito rápido. Acho que para cada um vai ser de uma forma muito particular quando vier ser constelado. Mas eu acredito que eu estava no meu tempo, acredito que a minha família estava aberta, eu estava aberta para receber esse processo. E foi algo muito forte, foi algo maravilhoso, e eu só tenho para deixar aqui a minha gratidão e o meu convite para quem quiser conhecer, para quem estiver aberto a conhecer esse processo tão maravilhoso. É isso.